Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, de infinita misericórdia, entregamos nossas vidas, nossas rogativas. E também, Senhor, as fragilidades que trazemos na alma, pois sabemos, Senhor, que Tu és o grande médico, Tu és o grande irmão, o psicoterapeuta por excelência. E Tu sabes muito mais do que nós, do que necessitamos, amado Jesus. Tu sabes de todas as nossas fragilidades. Tu conheces, Senhor, e divisa todo o nosso futuro, Senhor. Por isso entregamos, Senhor, em Tuas mãos nossas vidas, clamando que seja feita, Senhor, a Tua santa vontade. Rogamos Tuas bênçãos santas e sagradas por esta casa, por este templo, Senhor, que fará 20 anos de trabalhos na caridade, na fraternidade, no amor. Por todos aqueles que de alguma forma, amado Jesus, por aqui passaram nestas 2 décadas, mesmo aqueles que de alguma forma transformaram-se em agressores, inimigos do espiritismo cristão, ofendendo o Senhor, os valores vivenciados nesta casa de amor. A estes pedimos, Senhor, Teu perdão, o amparo, porque não sabem o que fazem. Rogamos, Senhor, pelo lar, pela família, pelos familiares de todos aqui representados, que o Teu amor esteja em cada lar, e que possas, Cristo Jesus, abençoar, acalmando e intuindo toda a família para buscar Teus caminhos e a libertação, Senhor, dos vícios e das agressividades. Abençoe a equipe de trabalhadores e medianeiros desta casa santa, servos do Teus servos, possam, amado Jesus, serem o reflexo da Tua imagem em todas as atividades que colocam-se como aprendizes do Evangelho. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, amado Jesus, seja também um medicamento, curando e alimentando, Senhor, o corpo e o espírito. Amado Jesus, abençoai este caderno de prece, todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, sejam fortalecidos na fé, na esperança e na coragem, e assim possam buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professaram, as Tuas verdades de amor e vida eterna, Senhor. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, estenda Tuas mãos e derramai, Senhor, a energia mais pura e santa, transformando assim de simples águas em remédios fluídicos, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, sejam colocados os remédios necessários, tanto para a melhora do corpo físico, quanto para a cura das enfermidades espirituais. E assim, desde já, transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amado Mestre, estenda tuas bênçãos sagradas sobre a colônia Santa Marta, sobre os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, o erro, a escuridão, o mal, a tua presença lá se faz de amor, paz e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, rogamos tuas bênçãos, Senhor, e teu amparo, e que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai, e que assim, unindo-nos na prática da caridade, possamos vivenciar a fraternidade do amor, o amor universal. E assim transforma-se este mundo de expiação e provas no mundo regenerador, onde o amor impera. Clamamos-te, amado, que proteja nosso país querido, essa nação, Senhor, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Iluminai nossos governantes e todos aqueles que detêm, Senhor, os cargos de responsabilidade nas decisões da condução desta nação, Senhor. Que a luz da verdade possa ser derramada em suas consciências. E assim, Senhor Jesus, possamos albergar os espíritos arrependidos dos velhos continentes em rumo à regeneração. E que a paz, a fraternidade se estenda sobre toda a humanidade, amado Jesus. Cubra-nos com teu manto e em nós esteja, Senhor, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, a nossa casa de prece e de esperança. Esperança é tudo aquilo que nós precisamos manter firme dentro de nossas almas. Para ter esperança é necessário acreditar em algo. Não em algo material, mas em algo que está além da materialidade. Pois se não apegarmos aos princípios e valores para a eternidade, que esperança nós teremos? Qual a esperança que nós teremos de ver o que nós estamos presenciando na humanidade inteira? Avoluma-se a iniquidade, a hipocrisia, as inverdades, e perderíamos a esperança se nós ficarmos pautados só nos valores humanos materiais. Perde-se toda essa esperança. Perdeu-se a esperança, também perde-se os valores humanos, os valores espirituais. Perde-se os valores de família, perde-se os valores do amor puro e sincero. Pois aí viverá cada um por si. E só aquilo que agrada aos olhos e ao corpo, e não ao espírito. Quando nós observamos a quantidade de dor e sofrimento que assola a humanidade, estou falando de dores físicas, não. As dores morais, as dores emocionais e as dores espirituais. Pois perde-se a esperança de encontrar a paz íntima e a felicidade dentro de si mesmo.
E quando se perde isso, distancia-se de Jesus. Distancia-se de seus valores. Distanciam-se da melhora íntima. Distancia-se da honestidade. Distancia-se da ética. E aí, abraça-se aquela teoria que poderíamos dizer a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Aí pegaria-se a só levar vantagem em tudo. Só que nós temos que compreender que ao tentar levar vantagem em tudo, se nós não tivermos uma sustentação ética, moral e espiritual, nós podemos até ficarmos muito bem-sucedidos por um período, mas depois é um edifício construído sobre a areia, não sobre rochas firmes. Ele vai se ruir. E nada daquilo que nós construímos, nós teremos o poder de administrar ou de usufruto. E perde-se até a si próprio. Só há uma forma de nós construirmos um alicerce firme na nossa alma. São os valores de Jesus Cristo. Não há como nós desviarmos desta verdade. Podemos até tentar. E aqueles que tentam, se insistem muito, pagam um preço muito alto. Porque trocarão os seus esforços pessoais de melhoria espiritual para medicamentos controlados e de tarjas pretas. Por um período. Mas chega um estágio que esses medicamentos não fazerão mais efeito. E chega num determinado momento que também não existirão estes medicamentos. Porque chega um momento que nós deixaremos a Terra e retornaremos ao mundo dos espíritos e nós levaremos aquilo tudo que estiver em nosso coração. E seremos tratados da forma que nós tivermos vivenciado os valores espirituais aqui na Terra. E aí, como ficará essa situação? Se nós vamos para um país distante, nós levaremos os recursos e aquilo que é necessário naquele país. Se nós não levarmos o que é necessário e nem recurso, chegando àquele país, nós sofreremos as consequências de não termos as condições de sobrevivência naquele país. Só que se fizermos isso aqui encarnado, nós poderemos voltar para o nosso país de origem, né? Agora, depois de desencarnado, não tem como voltar para o corpo físico mais. Não, por um bom período, né? Será em outro processo reencarnatório. Mas para isso, é um processo muito distante e fica ali condicionado às leis naturais do Criador. Então é muito importante que nós tenhamos estes pensamentos de esperança e espirituais que estamos mantendo em nossa vida diária. Para isso nós temos que melhorar a cada dia, né? Hoje a nossa jovem Alexandre ministrará o Evangelho para nós, dando aí um roteiro muito grande para nós sobre essas verdades de Jesus Cristo, estes ensinamentos espirituais. Que Deus a abençoe e que o Espírito Santo possa iluminar a tua mente e fluir sobre a luz da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que ela tem para nos ensinar. Amém?
Está entregue para ela. Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nossa casa. E agradecemos, a oportunidade de mais um dia estarmos juntos, reunidos, na busca da nossa espiritualização através da evangelização. Rogando a Cristo Jesus e aos benfeitores que possam nos envolver em tuas energias de amor, de entendimento e de esclarecimento, para que nós possamos sair desse dia daqui fortalecidos no propósito firme da nossa transformação e modificação espiritual, moral. Nós hoje falaremos no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, no item 8, Fora da Igreja não há salvação. Mas o que vem a ser esta salvação? A salvação, ela nasce do conceito religioso de que a alma pode se salvar ou não. Que ela pode ir para o céu ou para o inferno, de acordo com a sua vivência aqui na Terra após a sua morte, após o seu desencarne. Para o céu irão aqueles que, durante a sua existência, fazem coisas boas, seguem as leis de Jesus Cristo, as leis naturais de Deus, através da sua exemplificação. E para o inferno irão aqueles que seguirem distantes da lei de Deus, praticando atitudes errôneas e infelizes. Gostaria de abrir um pequeno parêntese para falar sobre o céu e o inferno, sobre a visão espiritual. Nós, espíritas, não precisamos morrer, desencarnar, para saber se estamos no céu e no inferno. Porque para nós o céu e o inferno não é um lugar circunscrito, determinado, mas sim o nosso estado íntimo, de como que nós estamos vivenciando a nossa existência, que é alicerçada a cada dia na nossa consciência através das atitudes, das nossas boas ações e dando-nos a tranquilidade e a consciência liberta diante de todas as nossas atitudes. Então estaremos no céu se estivermos com a consciência tranquila, se estivermos seguindo as exemplificações de nosso Senhor Jesus Cristo, amando a Deus, ao próximo e a nós mesmos, vivenciando realmente todos os dias o amor. E no inferno, a intranquilidade da nossa consciência, que vem através do remorso decorrente de nossas atitudes errôneas e infelizes. Então essa é nosso conceito, o espírito de céu e inferno. Mas voltando com a relação à salvação, nós podemos separar a salvação na visão do mundo e na visão espiritual. Na visão do mundo, já se fala do mundo, então ela é uma visão materialista. Então muitas pessoas, muitos irmãos acreditam que já por estarem dentro de uma religião, elas já estão salvas. Acredito que todos nós já escutamos a seguinte frase um dia: que Jesus morreu para salvar os pecados do mundo. Então, quando não se tem uma vivência religiosa, ou na religiosidade, não entendendo essa questão dessa frase, um irmão que escuta, então acredita que, ao arrepender-se de um erro, de uma consequência que ele fez, uma ofensa a um irmão, ele aceitando que errou e aceitando a Jesus, o seu pecado, o seu erro é perdoado. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Porque toda ofensa que nós fazemos a um irmão, se nós
arrependermos de verdade, sinceramente, pedimos, perdão a Deus, se for a ofensa ao homem, com certeza, se fizermos com sinceridade, nós seremos perdoados. Mas a consequência deste erro, deste pecado, dessa falha, nós teremos que arcar com toda certeza. Porque nós vivemos na lei de Deus, na lei da igualdade. Então, tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta, seja para o bem ou para o mal. E, infelizmente, nós vivenciamos muito isso em várias religiões, essa fé materializada. E nós sabemos que Jesus, ele não morreu para salvar os pecados do mundo, mas ele viveu para nos dar o roteiro de como que nós deveremos seguir para alcançar a nossa ascensão espiritual, a nossa salvação. E nós temos a salvação na visão espiritual. O Espiritismo nos ensina e nos esclarece. E essa salvação é a nossa libertação das nossas falhas, dos nossos erros, que são as nossas fragilidades que todos nós trazemos. Trazemos a fragilidade do egoísmo, da vaidade, da maledicência. E como que nós podemos nos salvar, nos libertar destes vícios? Através do desenvolvimento das nossas qualidades morais. O Geraldo falou muito bem. Nós precisamos desenvolver. Como? Vivenciando todas as virtudes que todos nós trazemos em nós. Só que nós não utilizamos elas. Não praticamos. Porque ao realizarmos a prática das virtudes, do desenvolvimento dessa moral em nós, nós teremos a liberdade de consciência. A liberdade de agir com o irmão da melhor forma possível, porque nós veremos nele um irmão e não um inimigo de religião ou um inimigo porque me ofendeu. Não. E essa liberdade nós também precisamos realizá-la todos os dias, no esforço diário. De hoje, nós sermos melhores do que ontem, E amanhã, melhores do que hoje. E assim conquistaremos o reino de Deus em nós. E conquistando este reino de Deus em nós, nós poderemos estar em qualquer lugar, passando por qualquer situação, mas nós estaremos em paz. Essa é a verdadeira libertação. Kardec nos traz uma lição, nos mostrando e nos dando uma claridade muito grande sobre isso. Ele inicia a lição dizendo: enquanto o ensinamento moral fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação, se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas uma fé especial em dogmas particulares, é separatista e incontestável. Ao invés de unir os filhos de Deus, divide-os. Ao invés de estimulá-los ao amor fraterno, mantém e deixa evidente o rancor entre os seguidores de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, ainda que eles sejam parentes ou amigos neste mundo. Desprezando a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até mesmo no cemitério. O que vem a ser este dogma? Dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, onde ela se apresenta como certa e incontestável. A palavra dogma, ela vem de origem grega e o seu significado literalmente é: o que se pensa é verdade. E consiste em apresentar algo de uma forma impositiva,
sem que o outro tenha a oportunidade de buscar a sua veracidade. Quando Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação, é o ensinamento moral, conforme nós já dizemos, somente no desenvolvimento das nossas qualidades morais é que nós teremos essa liberdade de enxergar no outro um irmão e não uma outra pessoa de uma outra religião que não possa ser ajudada. Amando uns aos outros, né? Como disse Jesus, muitas vezes nós falamos na casa, o principal, o que o Espiritismo nos traz, o que Jesus nos traz é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Como não amar o próximo se nós não amamos a Deus? Então nós temos que seguir essa liberdade de consciência através da união de pensamento, de sentimento, no amor, unindo nossas vontades, unindo nossas mãos num só propósito, que é unir, né, na bandeira do amor e da paz. Um dia todos nós, independente da religião, estaremos no mesmo caminho, no caminho do amor. E fora da igreja não há salvação, ela tem um conceito exclusivista, separatista, que fomenta entre os seus seguidores o ódio, o rancor por uma outra doutrina que não segue os seus passos, os seus caminhos. E nós estamos vendo isso muito fortemente na atualidade. São guerras sangrentas em nome de uma fé cega, destruindo lares, e toda a humanidade é afetada. Não é só o lugar onde há guerra. Então todos tomam partido, uns vão para o lado certo, outros vão para o lado errado, mas ninguém vai para o lado de Deus, verdadeiramente de Deus. E Kardec continua. O ensinamento moral, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos, seja qual for a maneira de adorar o Criador. Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora por seu filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, por julgarem-se mutuamente condenáveis para sempre. Este dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Por que o dogma é contrário à lei evangélica? Porque a lei evangélica ela foi criada e proclamada por Cristo. Ela é a perfeição e o cumprimento do principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a caridade é o ponto comum entre todas as religiões. Porque a caridade, ela pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar, onde todos podem se unir para o bem, todos os homens dando suas mãos, independente da religião que professam. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec faz a seguinte pergunta aos nossos irmãos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? E a resposta foi: benevolência para com todos, compaixão para com as falhas, os erros do outro, a imperfeição, e perdão das ofensas. Benevolência, compaixão, que é a indulgência, a tolerância, e perdão das ofensas. Ser benevolente é agir com o irmão de uma forma
educada, respeitosa, não colocando o seu problema maior do que o dele. É agir de boa vontade, auxiliando a melhorar. Isso é ser benevolente. Compaixão, que é a tolerância, a indulgência. No Evangelho fala que o indulgente ele não vê o defeito do outro, mas se o vê, evita de comentar. Mas nós, ao vermos a falha do outro, o erro do outro, o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos. Nós julgamos, condenamos e tampamos os nossos olhos para os nossos erros. Muitas vezes é até maior do que o do outro. Então nós precisamos sempre ter indulgência para com o outro. O Evangelho fala ser severo para conosco. E perdão das ofensas. Eu acredito, Alexandra, acredito que o perdão da ofensa é o mais difícil de ser realizado, porque aquele que se propõe a perdoar, ele não quer mais estar na posição do odiar. Ele não quer duelar, se vingar-se, odiar o outro irmão, e para isso ele tem que colocar os ensinamentos de Jesus em sua vida. Porque perdoar não é fácil, mas também não é impossível. Então nós temos este caminho que Jesus nos deu para praticar a verdadeira caridade. Benevolência, compaixão e perdão das ofensas. Mas aí vem a seguinte pergunta. Como que eu posso praticar a caridade, a fraternidade, o amor, se há tanta maldade à nossa volta, há tanta intolerância e tanta incompreensão, que na primeira oportunidade de fazer algo bom, nós somos julgados, condenados. Se não fazemos, também somos do mesmo jeito. Mas para o bem é mais difícil, porque aí nós nos sentimos acuados, deixamos que a vaidade, o egoísmo e o orgulho seja maior do que a nossa vontade de ser melhor e de ajudar. Mas para melhor explicar este caso, ainda temos que incluir os fatores internos, porque esses fatores externos das pessoas que nos criticam, nós ainda precisamos incluir o fator interno, que é o nós. Nós. Será que realmente nós queremos mudar? Será que a necessidade da modificação, da transformação é tão difícil assim que o outro que nos julga é mais forte do que nós, que nos faz desistir deste caminho, que é o único para todos nós, que é o da nossa transformação e evolução? Então, para mostrar esses dois fatores unidos em um só caso, eu trouxe uma história de um livro que eu li recentemente, que é muito interessante. Nosso irmão X, que nos trouxe essa história. Certa feita, em uma casa espírita, havia um orientador espiritual chamado Anacleto. Ele era muito alegre, respeitado, porque todas as pessoas que iam buscar um aconselhamento saíam de lá satisfeitos, porque ele dava um caminho a ser seguido. E certo dia chegou a dona Clotilde, uma senhora que estava pronta para iniciar os seus trabalhos na seara do bem. Anacleto, então, escutando a sua vontade, viu nela irradiações de fé e realmente uma forte vontade de trabalhar na seara do bem. Anacleto, então, aconselhou bondosamente. Dona Clotilde, que bênção! É muito bom ver que as pessoas estão se despertando para o caminho da luz, do bem, no trabalho, de auxílio ao próximo. Mas eu aconselho a senhora que possa iniciar o seu trabalho na simples obra da oração.
Porque a oração, ela nos leva à luminosidade espiritual. Ela abre as nossas almas para o caminho do amor, da alegria, da bondade, inspiradas e intuídas por Cristo. E Dona Clotilde então saiu daquela conversa, daquele aconselhamento fortalecida no propósito de iniciar o seu trabalho na seara do bem. Passado um mês, Dona Clotilde volta pedindo mais um aconselhamento para o nosso irmão Anacleto. E dizendo: irmão Anacleto, não posso continuar neste trabalho da oração. Você acredita, Anacleto, que ao iniciar as minhas orações, eu fui duramente criticada, fui ferida pelo sarcasmo de muitos, e eu não consigo, Anacleto, não consigo continuar nesse trabalho de oração e preciso novamente de um aconselhamento em que eu posso fazer, o que eu posso fazer para começar o trabalho na seara do bem. Anacleto aconselhou-a, acalmou-a e disse a ela: irmã Clotilde, quem sabe então a senhora pode ensaiar a visita aos irmãos enfermos? Existe uma sementeira enorme neste caminho de auxílio a irmãos enfermos, onde a senhora pode doar tempo, carinho aos irmãos que muitas vezes estão no leito de morte. Dona Clotilde então saiu mais uma vez fortalecida para iniciar este trabalho. Mas passado 2 semanas, retorna Dona Clotilde, dizendo que mais uma vez não conseguiu continuar naquele trabalho, porque ao visitar os irmãos enfermos, muitos deles até muito idosos no leito de morte, limpando as suas feridas, dando carinho, amor, respeito, ela disse que os irmãos que viam ela fazer aquilo começaram a falar que ela estava fazendo aquilo em busca de um retorno financeiro, que até mesmo em busca de alguma herança. E ela, mais uma vez, pediu a Anacleto que pudesse dar uma outra orientação, porque ela não conseguia fazer aquilo mais. Anacleto, com paciência, bondosamente, mais uma vez, aconselhou a nossa irmã Clotilde, dizendo: irmã Clotilde, é somente no trabalho útil que todos nós chegaremos até a luz. Quem sabe então a senhora não pode acolher as criancinhas desamparadas? Há muitas crianças sem lar, precisando de amor, de carinho. Irmã Clotilde então saiu dali fortalecida e alegre, porque ela adorava crianças, então era um trabalho mais fácil para ela. Porém, depois de algumas semanas, retorna a Dona Clotilde novamente pedindo um aconselhamento. Irmão Anacleto, não consigo auxiliar mais as criancinhas. Fui taxada de sanguessuga da caridade. Alguns vizinhos disseram que eu estava fazendo aquilo em busca de me redimir de algum crime que eu fiz no passado. Eu não fiz nenhum crime com nenhuma criança, Anacleto. Como pode me julgar desse jeito? E isso ela começou a chorar. Anacleto acalmou-a, tranquilizou-a, dizendo: acalme-se, minha irmã, não desanime. Vamos então iniciar o trabalho de acolhimento, de auxílio às irmãs desventuradas. As irmãs que se perderam nos caminhos da ilusão e hoje estão abandonadas, sem lar, sem amparo, sem carinho. Mais uma vez, Dona Clotilde saiu em busca daquele auxílio às irmãs desventuradas, mas não passou um mês. A Dona Clotilde voltou de novo em busca de aconselhamento de Anacleto.
e disse: Anacleto, dessa vez eu fui duramente criticada. Não consigo. Me ajude, meu irmão, porque dessa vez me disseram que por estar auxiliando as irmãs desventuradas, eu não posso nem carregar mais o nome que eu trago comigo. Como pode, Anacleto, as pessoas me julgarem tão mal assim? Anacleto acalmou-a, tranquilizou-a e, como último recurso, disse a Dona Clotilde: Dona Clotilde, então eu aconselho a senhora a trabalharmos na mediunidade de auxílio ao próximo. Porque a enfermidade e a ignorância estão em todos os setores da humanidade. É uma luta constante e precisamos fazer algo e precisamos começar o quanto antes. Não desanime, Dona Clotilde. Seguiremos juntos na luta pelo bem. Dona Clotilde, então, ali ficou animada porque ela pensou da seguinte maneira: não, agora eu vou conseguir, porque eu estarei junto com irmãos no mesmo propósito. Todos no propósito de trabalhar na seara do bem. Porém, chegado mais um mês, Dona Clotilde chega até Anacleto e diz: Ah, Anacleto, esse trabalho da mediunidade é uma tarefa muito difícil, é muito ingrata. O médium é um joguete infeliz entre a dúvida e a curiosidade. Por mais que eu me esforce, Anacleto, eu não consigo encontrar uma fé segura e firme nos irmãos que trabalham comigo. E isso me enfraquece diante da dor, da dúvida, da malícia dos irmãos que trabalham conosco. O que será de mim, Anacleto? Dessa vez, Anacleto ficou em silêncio, triste. E Dona Clotilde, que esperava uma resposta que não vinha, perguntou novamente: Anacleto, Anacleto, me ajude, meu irmão. O que será de mim? Como proceder? Me ajude numa receita oportuna. Ou seja, ela queria um trabalho que fosse cômodo, tranquilo, sem nenhum julgamento, coisa que não acontece naqueles que estão buscando seguir o caminho do bem. Anacleto, desencantado, mas ainda otimista, falou com sinceridade a Dona Clotilde: Dona Clotilde, agora eu consigo enxergar melhor o caso da senhora. A senhora só poderá ser tratada, neste momento, pela medicina. Procure um médico especialista em doenças de pele. Aí, depois que a senhora melhorar, a senhora retorna aqui que nós poderemos reiniciar o processo da busca do trabalho no caminho do bem. Concluímos, então, que a Dona Clotilde, em todas as atividades que ela realizava, ela absorvia todas as críticas, os julgamentos, e utilizou essas críticas como uma desculpa, como uma fuga, para não realizar mais os trabalhos na seara do bem. E com isso, concluímos também que ela adquiriu, de acordo com a Anacleto, ela tinha que buscar a medicina, um médico de pele, um alergista. Ela então adquiriu uma alergia contra o trabalho edificante. Nós também somos assim. Todos nós temos um pouquinho de Clotilde em nós, quando buscamos fazer algo diferente da humanidade. Porque se nós buscamos um caminho bom, nos evangelizando, fazendo caridade, nós estamos diferente de toda a humanidade. E recebemos muito julgamento. E se não tivermos uma vontade firme nessa mudança, nessa transformação, caímos no primeiro julgamento.
Nós precisamos lembrar que aqui estamos, aqui renascemos, para sairmos melhores do que aqui chegamos. E isso a gente só realiza colocando em prática as leis naturais de Deus. Nós tivemos um grande exemplo entre nós, que caminhou pela terra mostrando um exemplo de humildade, fraternidade e de amor, que foi Jesus Cristo. Essa semana todas as atenções, né, serão voltadas para Jesus, porque na próxima sexta é a sexta-feira da paixão, o dia do martírio de Cristo, e no domingo o renascimento, ressurgimento. Então que nós possamos utilizar dessas energias dessa semana, lembrando mais de Cristo, para matar em nós o homem velho e renascer no propósito de sermos cada dia melhores com Deus, com o próximo e, consequentemente, seremos conosco mesmo. E o Espiritismo, ele veio para nos mostrar a como fazer, a como exercer e a como seguir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso que o lema do Espiritismo cristão é: fora da caridade não há salvação. Amém? Nós não podemos deixar morrer em nossos corações a causa primária da mensagem de Jesus Cristo. Se nós esquecermos disso, perdemos a nós mesmos. Durante esses 2 milênios que já se passaram e que vai fazer-se esta comemoração relativa na sexta-feira que vem, foram deturpados, modificados os fundamentos específicos e claros da vinda de Jesus Cristo. Foram modificando de geração a geração. A reencarnação, a imortalidade da alma, o porquê perdoar, o porquê amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas, o porquê amar ao próximo como a si mesmo, o entendimento profundo do que é família carnal e família espiritual. Tudo isso foi se perdendo através destes milênios. A prática da caridade, a universalidade que existe dentro de cada criatura, os fundamentos de uma religião. Quando olhamos os fundamentos das religiões, se nós formos isentos e olharmos profundamente, nós veremos o tanto que as religiões estão distanciadas dos valores de Jesus Cristo. Quando fala-se fora da igreja não há salvação e fora da caridade e da verdade não há salvação. É fora da caridade e da verdade. Não é a igreja que salva. Não é o templo que salva.
Só se for o templo dentro do teu coração, aí sim. Aí poderíamos compreender essa assertiva. O templo de Deus, a igreja de Deus dentro dos nossos corações. Não o templo materializado, não é? Nós tivemos, repito, né, eu já contei esse caso, repito, há pouco tempo atrás, a catedral de Nostradamus pegou fogo. E, consequentemente, também, alguns países da África sofreram uma tempestade, uma reviravolta da natureza. Ficaram aproximadamente 800 mil famílias sem abrigos, sem alimento. E aí fez-se um movimento de doação mundial. A igreja, para ser restaurada, recebeu mais de 3,5 milhões de euros. As famílias famintas, sem abrigo, sem medicamento, não recebeu nem 500 mil dólares. Isto é uma prova, é um fato de que a humanidade está preocupada com o templo material, com a qualidade suntuosa dos templos, e não com o amor e a caridade no coração. Olha, pode morrer de fome lá, desde que o templo esteja suntuoso aqui. Está compreendendo isso? Então isso é muito sério. Nós temos que olhar para dentro de nós e entender essa mensagem da sexta-feira agora. E entender o martírio do sábado, que é a grande energia que se colocam sobre Judas. Cadê aquele negócio de perdão? E entender o domingo, que simboliza o retorno de Jesus Cristo, mostrando para nós que a vida. Olha, a gente tem que entender o seguinte: Deus e Cristo não entra na nossa vontade. Sabe, é lei fundamental de Deus não entrar na vontade de ninguém. Deus não entra na nossa vontade. Vou dar um exemplo. Você quer se matar. Deus aconselha, não se mate. Mas a pessoa vai lá e se mata. Foi porque Deus permitiu? Ou foi porque Deus quis? Deus permitiu, porque Ele não adentra na nossa vontade. Mas Ele quis? Não, Ele não quis. Você quer fazer uma coisa errada. Muitas pessoas dizem assim: se isso der certo é porque Deus quis. Não. Deus permitiu. O que Deus quer para mim, para você e para todos nós, é que nós encontremos e vivenciamos as leis naturais para a eternidade. Então, nós temos que colocar vivo em nossa consciência o que é permissão de Deus, o que é vontade de Deus. Deus permite tudo aquilo que você ou eu ou nós queremos. Eu quero ser um traficante. Deus permite. Não é vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é a vivência nas leis naturais.
Então, terei as consequências de ser um traficante, que sofrerei as consequências amargamente, até eu voltar para a vontade de Deus. Compreende isso? Essa é a realidade e a verdade que Jesus nos passa. Na sexta-feira agora, nós nos reunimos nessa casa, os trabalhadores desta casa, e confeccionaremos os corações de chocolate. No sábado, distribuímos-os e o restante no domingo. Não tem simbolismo algum com Páscoa, com comércio, com nada na matéria. A única simbologia que nós fazemos isto é a simbologia da caridade e da fraternidade entre nós. Assim como nós nos reunimos no domingo passado, das 8 horas da manhã até não sei que hora, porque eu parei já estava escuro, da noite, nós nos reunimos para fazer um mutirão de organização desta casa. As limpezas, plantio, até agradeço a senhora pelas mudas de rosa, está todas plantadas, né? A Alexandra também, a sua mudinha de rosa. E deixo em aberto aqui, se você quer uma rosa ao redor desta casa, que é a casa de quem? De Deus, pode trazer. Se você assim quiser, uma plantinha de rosa, nós vamos plantar aí, ela vai render para nós lindas flores, para a espiritualidade maior. Isto é uma caridade. Quem planta rosa, o perfume fica na mão, não é? Então, nesse final de semana, nós faremos essas atividades de caridade e fraternidade. Distribuindo, não são ovos de chocolate, são corações, porque nós é feito na forma de um coração, né? Recheado ainda. Além do nosso amor, ainda com recheios de balinhas e outras guloseimas de chocolate. Isso chama fraternidade. Não tem simbolismo na matéria. O simbolismo é o amor de Cristo que nos move. E na semana que vem, no domingo de Páscoa, né, inicia-se a semana de comemoração da nossa casa. 20 anos, 2 décadas sobre a minha responsabilidade de ordenação. Deus me chamou e eu aceitei. Deus disse: se você quiser, você vai assumir uma casa religiosa nessa região. Passados-se alguns dias, minha saudosa tia Magnólia Crispim me trouxe aqui, disse Geraldo, me ofereceram esta casa espírita e eu gostaria que você assumisse e que você comprasse o imóvel para que ninguém tire você daqui. Registra no teu nome e não coloque em poder de ninguém, porque só você que pode tirar você daqui. Ela, no alto dos seus 73 anos, com 40 anos de espiritismo, eu disse: obedeço. E assim eu fiz. O Espírito me falou: você vai assumir uma casa aqui. E eu disse: eu assumirei. E os Espíritos usou a minha saudosa tia Magnólia para trazer a mensagem.
Isso faz 2 décadas, 20 anos, no dia 4 de abril de 2024. É uma responsabilidade muito grande. Os que a Alexandra falou nessa história é uma realidade. 20 anos de muito trabalho, muitas glórias, alguns erros, que, sob a minha opinião, não foram tantos, mas tiveram, mas de muitas bênçãos. Hoje, lembrando, tinha crianças, adolescentes, quando aqui nós chegamos. E muitos desses já morreram. Alguns estão no CEPAR. E muitos outros estão aí casados e com filhos já pequenos. Compreende isso? É uma história. É uma história de dedicação, é uma história de luz e de verdade. E eu rogo a todos, se tiver um tempinho na sua vida, reze por mim, reze por nós, reze por esta casa. Porque as forças perversas das trevas não dá 1 minuto sequer de trégua sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. E usam todos os instrumentos necessários. Semana vem, semana vai, e vão mudando os ataques. Ataques morais, ataques espirituais, ataques financeiros, ataques religiosos, ataques no corpo físico, ataques verbais, e assim por diante. Não estou reclamando, tá bom? Estou contando. Mais um direito meu de pedir preces. Então orem pelo Espiritismo, que é a luz da humanidade. A luz que vai salvar a mim, a vocês, seus filhos e aqueles que já partiram. Porque quando desencarnam, aonde eles buscam a luz da verdade? Nos templos espíritas. Se vocês pudessem ver a multidão de espíritos que adentra nessa sala na quinta-feira e no 3º domingo de cada mês, tem 20 anos que estes trabalhos são feitos, nunca ficou sem nenhum minuto destes trabalhos. Com dor, passando mal, com saúde, com alegria, com tristeza, chorando, rindo, arrastando, andando, mas foram feitos os trabalhos. E essa multidão de espíritos desencarnados foram atendidos um a um, que passam centenas e milhares de espíritos que vêm na nossa casa em busca da luz da verdade. E são acolhidos pelos benfeitores de Eurípides Barçanufo. Muitas vezes recebemos reforços. Agora, no começo deste ano, eu pedi a Jesus Cristo que enviasse mais espíritos para nos ajudar. Desceram das altas esferas celestiais 3 espíritos ascensionados e que ficaram por 3 semanas na nossa casa, acolhendo esta multidão de espíritos que aqui chegaram, e muitos desses queriam de formas violentas agredir o equilíbrio desta casa, na forma de seus medianeiros. E assim tem sido 20 anos. Ataques e mais ataques, mas também a presença de Jesus Cristo e da Mãe Santíssima, na forma de espíritos que nos guardam, que nos velam. Então, agradeço a todos
Agradeço, Alexandre, pela linda mensagem. E rogando que, se sobrar um minutinho em sua vida, enderecem uma rogativa ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que ampara-nos e ampara esta casa e a figura da coordenação dessa casa, que é o Geraldo Magela, sob a minha pessoa. Para que eu possa, com equilíbrio, força, determinação, caminhar para mais 20 anos, né? Amém? Todo momento, qualquer hora do dia, eleva a Nossa Senhora, se você crê nela, a Jesus Cristo ou no anjo que você crê, um pensamento, uma rogativa, uma gratidão. Qualquer momento, está trabalhando lá, vendendo, comprando, dirigindo, parando no sinaleiro, fala assim, obrigado, Jesus, que essa prece chegue a todas aquelas pessoas que estiverem ligadas a mim, e principalmente aquelas que têm como inimigo. Pronto. Não demora nada, né? Não demora nada para manter vivo essa chama de Jesus em nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade de reunir em Teu santo nome, por esta casa de luz, pelos benfeitores amigos, por todos aqueles, Senhor, que estão ligados e vinculados a nós, encarnados ou desencarnados. Rogamos por aqueles que não conseguiram, Senhor, vencer as intempéries das dificuldades materiais e aqui não chegaram, mas que recebam onde estiverem a visita do Teu amor. Gratos somos, Senhor, por ter nos confiado a coordenação desta casa santa, que é o templo sagrado do amor. Pedimos perdão pelas falhas, pelos erros, pela ignorância humana. Rogamos, Senhor, que esteja em nós e que possas acompanhar todos os nossos irmãos de retorno aos seus lares. Assim, meu amado Jesus, gratos oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Cristo esteja em nós hoje e sempre. Amém.